Na verdade, ainda estou vivendo muitas emoções. Antes que te formaras dentro del vientre de tu madre. Ter celebrado aqui a primeira missa nesse templo físico, né, na comunidade São João Batista, foi uma realização de um sonho. Antigamente, o senhor lembra, padre, aquela OPA branca que utilizava aqui na comunidade? Eu colocava fingindo que era casula e entrava aqui por esse corredor achando que era o padre Jefferson, né? Imitando ele e tudo, e falava: um dia, se Deus quiser, eu vou ser padre, e um dia eu vou celebrar aqui nesta comunidade. Então passou muitas coisas na minha cabeça. E esse dia chegou. Tengo que gritar, tengo que arriesgar. Aqui nesse corredor eu brincava de celebrar missa, eu fazia as entradas, então hoje tudo mais oficial. Eu pensava e viajava lá no passado, né? Lembrando você criança, e passa muito rápido. Como passou rápido esse tempo que você ficou distante da nossa paróquia. A maioria dos meus familiares são evangélicos, né? O meu pai, quando vivo, ele frequentava a Umbanda, e os meus familiares que eram evangélicos queriam me tirar da Umbanda, então me levavam para a igreja evangélica. Mas com 7 anos de idade, um leigo aqui dessa comunidade, junto com uma coroinha, estavam chamando as crianças da comunidade para fazerem parte daqui da catequese e serem coroinhas. E nessa eu fui pescado, né? Então, o que é ser coroinha? Ajuda o Papa, ele falou. Então eu fui, não sabia o que era Papa, o que era ser coroinha, só quis ir e deu no que deu. Eu entrei com 17 anos no seminário, eu fiquei de maior dentro do seminário. O que me motivou a entrar no seminário foi justamente aquela vontade que eu queria de ser padre, de ser religioso, e nos encontros vocacionais, também conversando com os padres seminaristas, algumas freiras, iam me explicando mais ou menos como era a dinâmica do seminário, a rotina, oração, estudos, tal. E a vontade aumentava cada vez mais de estar dentro, do ambiente físico, né, de seminário. Nós somos uma ordem, né, a Ordem dos Clérigos Regulares de São Paulo, é o nome propriamente dito. Religiosos Barnabitas é um apelido, porque a nossa primeira casa-mãe fica na igreja de São Barnabé, em Milão. Então os padres da época, eles atendiam muitas confissões. E o povo começou a apelidar: vamos se confessar na igreja dos Barnabitas, por conta do padroeiro São Barnabé. Nosso fundador é Santo Antônio Maria Zacaria. Antes de ser padre, ele era médico, portanto, ele é considerado o santo, o médico do corpo e da alma. E nós temos o carisma paulino, né? Clérigos Regulares de São Paulo, baseados na cruz e na Eucaristia. Né? O nosso fundador, ele chamava a Eucaristia de o crucificado vivo. Então, a partir daquele momento que nós elevamos o corpo de Cristo para o nosso fundador, ali é o crucificado vivo, que se faz presente em meio a nós. Eu fui batizado, se eu não me engano, com menos de 1 ano de idade, né? Porque
Por mais que a família não era católica, mas tinha aquela tradição que a criança tinha que ser batizada, né? Então fui batizado também aqui, né, nessa mesma comunidade. Senhor provincial, esse menino, ele é muito zeloso com as coisas de Deus, com tudo. Ele zelava de tudo aqui nessa comunidade. Cuidava dos cálices, lustrava as coisas, limpava as coisas, sempre gostou e teve muita dedicação às coisas. Eu falei, meu Deus, e agora quem vai fazer isso? Quando eu comecei os meus primeiros passos, né, com 7 anos de idade, mesmo sem saber o que era coroinha, né, como eu havia dito, eu acho que a sementinha, assim, a cereja do bolo foi quando o meu pai faleceu e mataram o meu irmão, minha avó faleceu, eu também quase faleci, que a minha apêndice estourou, então eu fiquei com um pé na cova também. Mas eu acho que a sementinha foi justamente quando eu me afastei da igreja por conta desses acontecimentos, e o meu pároco de origem, o padre Jefferson, que está aqui há 27 anos, ele sentiu a minha falta nas missas e retornou lá na casa da minha mãe e perguntou por que eu não estava mais servindo, sendo coroinha. E aí ele disse, é por conta do seu pai que faleceu, né? E eu falei, sim, é por conta do meu pai. Porque o pai, a mãe, sempre fica muito triste, né? Quando o filho quer ter asas para voar. E eu sempre tive você como um filho. Então ele disse assim, então a partir deste momento você me considera como o seu pai. Então eu sabia que ele era padre, mesmo sem saber o que é. Então eu comecei a falar, eu quero ser padre para ser pai das crianças que não têm pai. Então aí começou, eu acho que plantar essa sementinha no meu coração. Peuple de Dieu, tournez vers l'avenir. Nous marchons vers toi. Peuple de Dieu, luttant contre le mal. Judiei bastante de você, né? Às vezes no silêncio, mas para que você tomasse a decisão correta, sem impedimento meu ou da sua mãe, que eu sempre fui como minha mãe. Minha mãe, quando eu falava, mãe, eu quero ir para o seminário, ela falava assim, você quem sabe, filho? Então sempre fiquei no silêncio para dizer, você quem sabe, filho? Lembre-se, você agora cria asas para voar, mas lógico que o provincial sempre dá uma podada na asa para não voar muito alto, né? E assim você vai aonde Deus mandar. Creio firmemente e professo todas e cada uma das verdades tidas no símbolo da fé. Quem puder um dia ir lá no Senhor da Nazaré, vá. Vale a pena para renovar a nossa fé. E lá você, com certeza, vai ser bem sucedido, porque você, desde menino, desde criança, sempre foi muito zeloso, sempre foi muito piedoso, sempre foi muito de Deus. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Parte que é na hora da bênção, que eu chamo vocês aí. Foram tantas emoções na ordenação, a entrada, né, a procissão de entrada, quando eu vi os meus amigos, os meus familiares ali, eu comecei a sentir muita emoção.
Eu acho que a preparação espiritual é muito importante. O Padre Jefferson, ele me falou logo após a minha ordenação diaconal: se prepare muito nesses dias que você vai ter muitas tribulações, muitos combates espirituais, e realmente é verdade. Eis que está a terra envolvida em trevas e nuvens escuras cobrem os povos, mas sobre ti apareceu o Senhor, e sua glória já se manifesta sobre ti. Eu consegui reunir a maioria dos meus familiares, que a maioria são evangélicos. Então eles participaram da missa ontem, participaram da minha primeira missa hoje. Então fiquei muito feliz, fiquei muito emocionado, porque mesmo de ser de uma outra religião, eu consegui tocar no coração deles e quem sabe plantar uma sementinha ali. Os pagãos são admitidos à mesma herança, são membros do mesmo corpo, são associados à mesma promessa em Jesus Cristo, por meio do Evangelho. De tu, Belém, terra de Judá, de modo algum és a menor entre as principais cidades de Judá, porque de ti sairá um chefe, que vai ser o pastor de Israel, o meu povo. Dou testemunho de que foram considerados dignos. Recebe a oferenda do povo santo de Deus, conforme a tua vida, ao mistério da cruz do Senhor. Ser padre é viver no ordinário, experimentando do extraordinário. Hoje, uma palavra que não está muito em voga é a palavra sacrifício. Fazer sagrado aquilo que não é. O padre é esse mediador que traz Deus para próximo da humanidade e leva a humanidade para próximo de Deus. É a estrela que conduz os reis magos, entre 6 aspas caríssimos, como padres, vocês devem ser como esta estrela, que leva os homens e mulheres do tempo em que vivemos ao encontro de Jesus. Por isso, vocês são convidados a serem como esta estrela, que ilumina, que conduz. Mas a luz não é vocês, a luz é Deus. Vocês estão dispostos, na vida sacerdotal, sacrificar as vossas vidas por amor? E os magos partem para ele. Coincidentemente, estamos na região episcopal também.
casa do pão. De novo. Recebam a oferenda do povo santo de Deus, para apresentá-la a Deus. Receber a oferenda do povo santo de Deus é, antes de tudo, aprender a se oferecer. Porque o pão e o vinho que vocês rezarão, se Deus quiser, todos os dias, é Deus quem nos dá, é fruto da terra, é fruto do trabalho humano, é fruto da videira, é Deus quem dá. Porque ser ordenado é ter um coração que se torna agora terra sagrada onde Deus pisa. Ordenar é exatamente receber a unção, que significa Deus agora pisa nessa terra sagrada que é o meu coração. Vocês hoje serão ordenados para serem, em primeiro lugar, homens de ações salvíficas. Vocês hoje serão ordenados para ajudar Deus com maior propriedade, com maior força, a salvar tantos homens e mulheres. É para isto que Deus entra na história, para nos salvar. O Padre Robert é, antes de tudo, aquele que, através da vida sacerdotal, sacrifica a sua vida por amor, vivendo o ordinário, experimentando o extraordinário. Quero, com a graça de Deus, Prometes respeito e obediência ao bispo diocesano e ao teu legítimo superior? prometo. Deus que te inspirou este bom propósito, te conduza sempre mais à perfeição. Constitui esses vossos servos na dignidade de presbíteros, renovai em seus corações o espírito de santidade, obtenham a Deus o segundo grau na ordem sacerdotal que vos concede, e sua vida seja exemplo para todos.
Mas eu acho que o ápice assim mesmo é quando nós vamos dar a primeira bênção para a mãe. Quando nós estamos com as nossas mãos atadas, amarradas, e aí naquele momento que eu impus as mãos e comecei a rezar sobre a minha mãe, na minha cabeça se passava assim: meu Deus, o sacerdócio é tão importante que hoje eu estou abençoando aquela pessoa que sempre me abençoou. Recebe a oferenda do povo santo para apresentá-la a Deus. Toma consciência do que vais fazer e põe em prática o que vais celebrar, conformando a tua vida ao mistério da cruz do Senhor. Paz e o amor de Cristo nos une. Tantas vezes ali batendo na casa da Dona Inês, falando: Dona Inês, dá a chave da igreja que eu preciso ali na comunidade fazer alguma coisa. Era para vir aqui brincar de celebrar missa. Foram 11 anos de formação, mas foram 28 anos de espera. Numa noite de suor, sob o barco em alto mar, o céu começa a clarear, a tua rede está vazia, mas a voz que te chama te mostrará um outro mar, e sobre muitos corações a tua rede lançará. Tua vida como Maria aos pés da cruz, e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Caminhavas no silêncio e esperando além da dor que a semente que tu lançavas num bom terreno germinasse, mas o coração exulta porque o campo já está dourado, o grão maduro pelo sol no celeiro pode entrar. Tua vida como Maria aos pés da cruz,
e serás servo de cada homem, servo por amor, sacerdote da humanidade. Doa a tua vida como Maria aos pés da cruz e serás servo. Meu lema do Salmo 115, 116, que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. É um lema que sempre me acompanha desde a minha primeira profissão religiosa, a minha profissão perpétua, ordenação diaconal, e quis continuar com a ordenação presbiteral, porque eu acho que mesmo hoje, sendo padre, eu me pergunto o que ainda eu poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez, faz e continuará fazendo em meu favor. Hoje eu posso dizer que é oferecer o santo sacrifício, perdoar os pecados, curar os enfermos, levar a unção, estar próximo daquelas pessoas que precisam. E como o nosso fundador fala, que Deus, Ele não precisa de nada que é nosso, Ele é e vai continuará sendo. O outro é que precisa da nossa ajuda, das nossas orações. Então, imagino eu que o que eu posso retribuir a Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor é ajudando o próximo a se aproximar cada vez mais de Deus, da salvação, que é aquilo que o nosso fundador também nos ensina. Estou bem nervoso, mas ao mesmo tempo feliz na expectativa de celebrar a minha primeira missa nessa comunidade onde eu fui batizado, onde eu fui coroinha, acólito, fui catequista. Então hoje estou trazendo esse presente para a minha comunidade, para o meu povo, que é celebrar pela primeira vez o Santo Sacrifício. Envia teu Santo Espírito, para que eu compreenda e acolha tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar, por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Levanta-te, acende as luzes, Jerusalém, porque chegou a tua luz, apareceu sobre ti a glória do Senhor. As nações de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Se ao menos soubesseis da graça que Deus me concedeu
para realizar o seu plano a vosso respeito e como, por revelação, tive conhecimento do mistério. Tendo nascido Jesus na cidade de Belém, na Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que alguns magos do Oriente chegaram a Jerusalém perguntando: onde está o rei dos judeus que acaba de nascer? Nós vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. A primeira missa celebrada pelo Padre Robert, para nos dizer a todos nós que o sacerdócio se vive na confiança, na amizade e na irmandade. A nossa amizade não começou no tempo de seminário, mas lá atrás, ainda na infância, quando éramos apenas coroinhas. Desde aquele tempo simples, o Senhor já nos conduzia passo a passo até este dia. Padre Robert, o Senhor foi ordenado para lembrar ao mundo que ninguém, absolutamente ninguém, apesar das misérias, apesar dos pecados que todos temos, ninguém, absolutamente ninguém, está excluído do amor de Deus. Nunca caminhe sozinho, pois nós aprendemos a ser padres uns com os outros. Aprendemos a ser padres sustentando-nos mutuamente, corrigindo-nos na caridade, rezando uns pelos outros. Estando para ser entregue e abraçando livremente a paixão, Jesus tomou o pão, pronunciou a bênção de ação de graças, partiu e o deu aos seus discípulos, dizendo: tendo uma experiência recentemente em Fortaleza com a serva Edith, que ela tem revelações de Nossa Senhora, eu pedi para ela rezar por mim e nessa oração que ela fez por mim, ela disse minha vida toda, disse até a questão do meu pai, mas ela falou uma coisa muito importante. Ela falou assim: no dia da sua primeira missa, quando você erguer o corpo e o sangue de Cristo, naquele momento você estará salvando o seu pai, porque ele sabe hoje da importância que é ser sacerdote. Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Como pode eu ter essa graça de estar aqui consagrando e trazendo um pouquinho do céu até sobre este altar e para aquelas pessoas que estão precisando. Então, para mim foi uma emoção muito grande, como diz o Papa Bento XVI, saudoso Papa Bento XVI, na sua primeira aparição como Papa. Ele diz que ele ainda fica grato que Deus ainda utiliza de instrumentos insuficientes na vida dos outros. Então isso passou na minha cabeça, como eu, instrumento insuficiente, pecador, tenho as minhas fragilidades, mas Deus, Ele capacita os escolhidos. Então eu ao mesmo tempo fiquei muito emocionado, mas ao mesmo tempo eu me abri à graça para que Deus fizesse em mim a obra que Ele mesmo realizou e sonhou há tanto tempo na minha vida. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, por todos os séculos dos séculos.
revigoram suas forças se renovam. Posso até cair ou vacilar, mas consigo levantar, pois recebo dele asas. E como águia me preparo pra voar. Eu posso ir muito além de onde estou. Vou nas asas do Senhor. O teu amor é o que me conduz. Posso voar e subir sem me cansar, ir pra frente sem... Essa casa é nossa casa, é sua casa. Que Deus abençoe esse povo que está aqui, demonstrou realmente que te ama, né? Que Deus te abençoe e com certeza vai estar em nossas orações e na oração de cada um. A minha mãe, a minha irmã sabe quem realmente eu sou. E eu não posso ser uma pessoa hipócrita, ser aqui uma coisa na igreja e lá em casa ser outra. Pelo contrário, na igreja eu era tão atentado que a dona Inês sempre falava assim: tu vai ser padre desse jeito, menino? Tu parece o Satanás. Posso até cair. Padre Jefferson, muito obrigado por tudo. O senhor sabe também o quanto que eu lhe amo. Apesar de toda a chatura, não, nossa, de ambos. O senhor sabe que quando eu me afastei da igreja, quando o meu pai faleceu, a minha avó faleceu, mataram o meu irmão, o senhor foi até lá na minha casa e disse: por que você não está indo mais servindo? Eu falei: padre, quanto mais eu estou na igreja, mais desgraça está acontecendo na minha vida. E o senhor falou assim: é por conta do seu pai, não é isso? Eu falei: sim, pai. A partir de hoje, o padre Jefferson me disse: me considere como seu pai, eu sou o seu pai. E eu, na inocência também, eu tinha apenas 8 anos, eu disse: olha, eu quero ser padre, para mim ser pai das crianças que não têm pai, que foi o papel que o padre Jefferson fez comigo. E eu nem sabia que o padre é um pai espiritual de todos. Os meus catequistas, tenho diversos catequistas aqui, que foram instrumentos de Deus na minha vida. Padre Luiz Antônio, esse jovem padre, de cabelos loiros, foi o meu primeiro formador. É um homem santo, que eu admiro muito, muito apaixonado pelo nosso fundador e que me ajudou muito, muito mesmo, na minha caminhada. Então eu quero pedir perdão a você, porque eu duvidei da sua capacidade. Eu duvidei da sua capacidade, só que não duvidei da capacidade de Deus, porque Deus modifica qualquer um. Ele levanta qualquer um e modifica. Então, perdão, porque eu não acreditava que você ia ser padre, e agora eu estou pedindo perdão. E subir sem me cansar, ir pra frente sem me fatigar. Vou com asas como águia. Posso voar e subir com alegria no rosto, alegria no coração, alegria na vida. Ide em paz, que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Pois confio no Senhor.